Bom dia, pessoal. Hoje a gente vem para a nossa aula 1 da segunda unidade, para a nossa aula 4 sobre mecânica clássica, e a gente vai falar sobre cálculo variacional. Nessa aula a gente vai introduzir a equação de Euler para, nas aulas seguintes, a gente aplicar na física. Então, essa aula é essencialmente uma aula de matemática sobre cálculo variacional. Vamos fazer aqui uma breve introdução para a problemática de interesse. Vamos apresentar a parte teórica e depois vamos falar um pouco sobre a parte prática, resolvendo alguns problemas. Então, os objetivos de hoje o objetivo da aula de hoje, né, é trazer fundamentos para formulações alternativas da mecânica clássica. Então, você tem que sair daqui hoje entendendo que existe uma possibilidade de abordar a mecânica clássica que não seja a forma newtoniana, e essa maneira ela necessita de uma fundamentação matemática, tá certo? E a pergunta norteadora é a seguinte, tá? Qual função retorna soluções na forma de extremos? Tá bom? A gente vai derivar aqui a equação de Euler, tá? Hoje a gente vai chegar na equação de Euler, porque a equação de Euler é uma equação que vai trazer um princípio de extremização importante para a gente elaborar duas formulações da, da mecânica. Uma é a formulação lagrangiana e a outra é a formulação hamiltoniana. Então é importante que vocês entendam que a gente vai trabalhar com princípios de extremização, tá certo? Nessas duas abordagens. Então, o problema central é o seguinte: ele é muito parecido com o de máximos e mínimos do cálculo. A gente tem uma função y, a gente quer saber em que ponto x essa função é máxima, é mínima ou um ponto estacionário. É um problema parecido, mas é um problema mais amplo. Por quê? Porque agora a gente quer determinar uma função tal que essa integral j, que a gente vai chamar de funcional, seja um extremo. Óbvio, é mais complexo do que a gente fazia no cálculo. No cálculo, a gente derivava a função e igualava a zero. E fazendo isso, a gente era capaz de encontrar os pontos, se essa equação fosse. Se a gente pudesse, né, se não fosse uma equação transcendental, a gente poderia encontrar os pontos analiticamente e saber para que pontos eram extremos. Se essa equação é transcendental, a gente tem que fazer uma espécie de uma exploração aí por inspeção nela. Tá certo, gente? Então, a gente virtualmente tinha uma possibilidade de encontrar pontos que extremizassem uma função. A gente agora vai encontrar funções que extremizam um funcional. Então, a analogia que cabe é essa. A função está para o ponto, assim como o funcional está para a função que vai extremizá-lo. Tá? Quem contribuiu para essa construção? Ó, Newton, Johann Jakob Bernoulli, Euler, Legendre, ou Legendre, né, como você queira chamar, Lagrange, ou como você queira chamar, Lagrange, Hamilton, ou Jacob, Dirichlet e Weierstrass, tá? E são dois alemães, tá certo, gente? Então, essas pessoas, né, que vocês já devem ter ouvido em outros contextos da física, da matemática, contribuíram bastante para essa formulação do cálculo variacional. Qual é o método que a gente vai usar então? A gente vai incrementar a função que minimiza a integral e fazer esse incremento tender a zero. Então a gente vai, por hipótese, admitir que y, tá, seja a função que minimize o funcional ou que maximize o funcional, que extremize o funcional. Aqui a gente vai tomar logo como princípio o mínimo, tá? Porque isso que vai ser útil para a gente na física, mas você pode, né, trabalhar com a ideia de que vai ser um extremo, pode ser um mínimo, pode ser um máximo. Tá bom? Então você vai incrementar essa função e fazer esse incremento tender a zero. Por quê? Porque você vai explorar diferentes formas dessa função e aí, fazendo esse incremento tender a zero, você vai saber qual é a equação que vai te levar a isso. Então, ó, tecnicamente, a gente vai pegar uma curva y e vai desviá-la, tá? Pela multiplicação de um parâmetro alfa e uma função eta de x, de maneira que
essa função eta de x, ela pode adquirir diversos valores, desde que ela seja uma função contínua, tá certo? E aí, no limite em que esse alfa tende a zero, a função y de alfa x tende para o valor aqui, em que o funcional extremizado. Procedimentos. A gente vai adotar duas condições aqui, que os pontos x1 e x2 no nosso intervalo em que a gente esteja analisando esse funcional sejam fixos, que eta, que é a função aí de desvio, ela tem uma derivada contínua, porque a gente vai estar lidando aqui com o y' tá? E o x, e que y de alfa x1 é igual à função no ponto e que y de alfa x2 é igual à função no ponto. O que significa isso? Que essa função, nos pontos extremos, que a gente esteja lidando aí com o nosso funcional, ela está ajustada ao mínimo. Então, ela está fixada nesses pontos. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos derivar o funcional, tá? Que é o j, tá certo? Esse j, de maneira, tá? Em relação ao parâmetro alfa de desvio e fazer esse alfa tender a zero. Porque se a gente faz esse alfa tender a zero, a gente tem, tá, a curva que a gente deseja, a curva que minimiza a função. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. J é igual a integral em x1 até x2. Opa. X1 a x2 de f, que é uma função de y, da derivada de y e de x, dx, tá certo? E a gente quer que isso aqui seja um extremo. Bom, a gente sabe que a condição de extremização é fazer com que essa função nem aumente, nem diminua mais. Então, é derivar isso aqui e igualar a zero. Só que nós impusemos, tá, uma forma arbitrária para essa função, tá, para que a gente possa explorar as possibilidades dela. Então, aqui, alfa, eta de x, tá bom? A gente sabe que y é a função que extremiza essa função j, que é o funcional. Tá? Que, na verdade, não é uma função, é uma integral. Tá? Então, para a gente saber qual é essa função y, a gente tem que adotar as condições de extremos. Tá? Então, a condição de extremo será em alfa igual a zero. Tá? E isso implica a gente fazer isso aqui, ó. Ah, professor, por que o senhor jogou a derivada para dentro? Porque essa derivada é em alfa, ela não é em x. Tá bem, gente? A derivada é em alfa. A gente vai fazer esse parâmetro variar para investigar o que vai acontecer, tá bom? Aí a gente vai calcular essa derivada aqui. Gente, isso aqui é uma derivada parcial de uma função de três variáveis. A gente vai aplicar a regra da cadeia, porque tecnicamente o y e o y', tá? Isso aqui é a derivada com respeito a x. Mas x e alfa são independentes, então isso aqui vai ficar eta' de x. Tá bem, gente? Então,
x não depende de alfa, tá certo? Nem alfa depende de x. Por isso que o y' fica dessa maneira. A gente está derivando isso aqui em relação a x, mas não está fazendo nada com respeito a alfa, tá? Porque o alfa é independente de x, tanto que a gente está colocando aqui como duas variáveis independentes. E aí a gente fica com y' de x mais alfa eta de x. Tudo que a gente tem x a gente deriva, e o que tem alfa deixa para lá, porque alfa é independente de x. Tá certo? Aí isso aqui, gente, fica como? Ó? Regra da cadeia. Del y. Agora eu vou omitir essas inscrições aqui para a gente ganhar espaço. Vezes del y del alfa. Tá? A mesma coisa para o y', só que agora troca aqui. Aí eu vou botar o f para cá para dentro para ficar mais bonito, né? Aqui tá meio estranho. Mas só para não dizer que não falamos das flores, vamos fazer o mesmo com y. Desculpa, com x. Só que aqui, gente, como x é independente de alfa, derivar uma coisa que não varia com respeito a outra é igual a derivar uma constante. Então, esse termo aqui é zero. Tá? Vou até pintar de vermelho aqui para te dizer que é zero. Tá bom? Então, nós ficamos com isso aqui. Beleza? Agora, gente, o que que nós fazemos aqui? Tá? O que que nós fazemos aqui? Vamos calcular as seguintes derivadas aqui, ó. Del y del alfa e del y' del alfa, porque a gente tem como fazer isso. Então tá aqui, ó. Então, vamos derivar isso aqui, ó. Parcial de y com respeito a alfa, certo? Vai ser a derivada parcial tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Beleza? Pronto. Tá, gente? Aí o que, ó? Isso aqui, né, a gente está derivando considerando que x seja constante, tá bom? E y é uma função de x. E alfa, com respeito a alfa, vai ser 1, né? Então, essa derivada aqui vai ser nula, porque você está calculando a derivada de uma coisa que, em relação a alfa, é constante. Varia com relação a x, mas com relação a alfa não varia. E aqui o produto de uma coisa que é uma potência linear de alfa vezes uma constante. Então, isso aqui vai ficar o próprio eta de x. Tá bom? A mesma coisa aqui. O y' vai sumir e vamos ficar com alfa vezes eta' de x. Quando nós derivarmos isso, o alfa some, tá? Porque é uma potência linear, e ficamos com eta' de x. Assim, voltando ao funcional,
que a gente já nem precisa mais dessa admissão que o alfa é igual a zero, tá? Porque ele já aparentemente aí ele não sumiu, mas ele tá aí implícito, né? Então vamos ficar com isso aqui. Esse del y del alfa é o eta e o del y' del alfa é o eta'. Eita, eita, pronto. Até botar aqui entre post-it. Gente, temos a derivada de algo e podemos relacionar isso aqui, tá? Esses dois termos. Vou pegar essa integral aqui, tá? Vou mexer nesse termo aqui. Passamos uma integral por parte no termo em seguida. Gente, isso aqui é a eta' dx, eu vou chamar de dv, e o del f, del y' eu vou chamar de du. Então, o dv é o v menos integral de v du. Se você quiser assistir uma integral por parte, tem na descrição aqui como é que eu ensino você a fazer isso. Então, ó, vai ficar o v, vou pegar esse aqui que é o u. O v vai ser a integral de dv, que vai ser o próprio eta, menos, aí eu vou pegar a integral de x1 e x2 aqui, vou aproveitar isso. V du. Então, ó, du, eu vou derivar isso aqui com respeito a x, porque isso aqui era o u. E vou integrar o eta, vou primitivar o eta, né, com respeito a x. Pronto. Então, essa nossa integral aqui fica assim. Só que tem uma coisa aqui que eu vou dizer para vocês. Como essa integral aqui é aplicada nos pontos extremos, e os pontos extremos são pontos fixos, tá? Em que, né, lá no nosso slide a gente diz que o y de alfa x1 é o y de x1, ou seja, nesse ponto o eta é zero. E o y de alfa x2 é igual ao y de x2, portanto, nesse ponto também o eta é zero. Logo, esse termo é nulo. Os pontos nos limites de integração a função eta é nula, ou função desvio, se você quiser chamar como nós, a função desvio é nula, pois os pontos são fixos. Tá? E, portanto, a gente tem aqui, né, que isso é igual a isso, e finalmente chegamos na nossa equação de Euler. Tá? Assim, chegamos na nossa equação de Euler. Eu vou trocar esse termo por esse, com o sinal trocado, naturalmente. Vamos isolar aqui o eta de x. E como isso aqui tem que ser um extremo, naturalmente isso aqui tem que ser igual a zero. Veja, o alfa ele está implícito aqui, tá? Nos y, nos y'. Mas a gente está tomando-o como zero, tá? Então, o que acontece? Nesse ponto, nós temos um integrando que é igual a zero. Ou a função de desvio é zero, o que nos dá uma solução trivial, que nos diz que y de alfa x vai extremizar o nosso funcional se
o y de alfa x foi igual a y de x, que é a nossa premissa inicial, então é uma solução trivial que não nos revela nada, ou se isso aqui foi igual a zero, e essa aqui é a chamada equação de Euler. Então, todo problema variacional envolve você construir um funcional que é alguma coisa expressa na forma de uma integral e você querer saber quem é a função que, né, maximiza esse funcional, ou minimiza esse funcional, que extremiza esse funcional, ou que traz um valor aí estacionário para ele. Em geral, no nosso caso lá na física, é minimizar. Por isso que muitas vezes você vai me ver falando em minimizar, minimizar automaticamente como se fosse uma premissa, mas no cálculo variacional nós temos essas três possibilidades. Entendeu? Pronto. Então tá aqui, ó, a equação de Euler. Del f del y menos d dx del f del y, linha, tá? O que que são essas variáveis? Não interessa. Não interessa. Cada problema vai ter um contexto e cada contexto vai ter a sua variável. Mas isso aqui é o integrando do funcional. Y é uma variável, digamos assim, dependente de x, mas é uma variável independente para f. É uma variável y' é a derivada de y e é uma variável independente para f, tá? Quer dizer, é uma variável independente para f e uma variável dependente de x. E x é uma variável independente para todo mundo, tá certo? Y e y' também são independentes uma em relação à outra. Segunda forma da equação de Euler. Gente, você pode trabalhar aqui com uma forma da equação de Euler que ela é muito útil quando a função f aí não depende explicitamente da variável x, tá? Isso aqui é obtível, né? Você consegue obter, né, a segunda forma, vamos dar uma olhada aqui. Se você calcula o termo df dx e aplica a equação de Euler nele, tá? Não é difícil. Você pode utilizar isso aqui. Eu não vou deduzir isso, você consegue deduzir aí na sua casa, tá? Aplique a regra da cadeia para uma derivada total de f com respeito a x e você vai conseguir chegar nessa segunda forma da equação de Euler. Fica como exercício para você. Tá? Mas, se você precisar da segunda forma da equação de Euler, pode utilizá-la. Ela é equivalente a essa aqui, tá bom? Bom, outra coisa, nem sempre a, a equação, o problema variacional, ele vai estar posto em termos de duas variáveis dependentes de x, tá? Basicamente, muitos problemas de física, inclusive, vão estar postos em termos de várias variáveis dependentes de x, das y, j, tá? Então, esse procedimento consiste em fazer as variáveis dependentes não vinculadas variarem independentemente para que a gente obtenha n equações de Euler para um sistema de n graus de liberdade. O que quer dizer isso? Vamos supor, por exemplo, tá, que você queira determinar a posição de um objeto num plano, tá? O que vai acontecer? Se esse movimento não estiver restrito a se mover uma superfície, você vai ter a variável x descrevendo ele, a componente x da velocidade, e você vai ter também descrevendo a localização dele, a componente y da posição, a componente y da velocidade. Mais tarde nós vamos ver, por exemplo, que esse é um problema de 4 variáveis, e possivelmente uma quinta, né, explícita, mas em geral fica implícita, tá? A variável independente ela fica implícita, que é o tempo. Né? Então, nós temos x, x ponto e y, y ponto. Quem é x, x ponto e y, y ponto? X e y são as coordenadas do vetor posição. E x ponto e y ponto são as coordenadas do vetor velocidade. Portanto, né, esse sistema ele tem 2 graus de liberdade. Tá? E aí a gente teria, né, na verdade, quatro equações, né? Desculpa, duas equações aí relacionando x e x'. Como ele tem 2 graus de liberdade, a gente teria duas equações. Uma relacionando coordenadas e velocidades na componente x e outra na componente y.
tá certo? Então, cada variável independente vai ser trabalhada na equação de Euler. Por isso que a gente tem isso aqui, ó. Então, vai ser uma equação para y e y1 e y'1 e uma equação para y2 e y'2. Qual é a diferença? Sabe quando a gente fez esse procedimento bem aqui? Deixa eu fechar aqui essa é uma dissertação do aluno meu aqui. Sabe quando a gente fez esse procedimento bem aqui, da regra da cadeia? Pois é, se a gente tivesse aqui, ó, y1, y'1, y2, y'2, a gente teria del f, del y1, del y1, del alfa. Del f, del y'2, del y'2, del alfa. Mais del f, del y, desculpa, del f, del y1, del y1, del alfa, del f, del y'1, del y'1, del alfa, mais del f, del y2, del y2, del alfa, mais del f, del y'2, del y'2, del alfa. E aí a gente ia ter diferentes variáveis independentes uma da outra, a gente teria diversas equações de Euler, uma para cada grau de liberdade, tá certo? Do sistema. O grau de liberdade, em termos frouxos, falando assim, a possibilidade de dimensões de movimento que ele possa ter, tá certo? A gente vai elaborar essa ideia posteriormente, tá? E hoje nós não vamos ainda trabalhar com isso, nós vamos apresentar essa equação, mas quando formos falar da equação de Euler-Lagrange, nós vamos trazer problemas concretos com isso. Com vínculos, tá, gente? A equação de Euler com vínculos. O que são vínculos? Vínculos são relações entre elementos de um problema. E eles são expressos por uma equação. Eles são classificados de várias formas. Nós não vamos entrar hoje nas classificações dos vínculos, nós vamos trabalhar as classificações dos vínculos não assim sobre mecânica lagrangiana, sobre formulação lagrangiana da mecânica, tá? E eles podem ser expressos pelas mais variadas expressões. Em geral, né, nós temos equações para superfícies do tipo GJ é YJX e X igual a zero. Ou seja, a gente expressa alguma coisa, tá? Como é que eu posso dizer? Uma expressão, uma equação que seja igual a zero. Por exemplo, né? Eu vou pegar um exemplo concreto aqui para você entender do que eu esteja falando, para não ficar muito viagem na maionese, né? Então, problema de rolamento sem deslizamento. Vamos pegar aqui e desenhar. Vamos inserir uma forma aqui, né? Pronto. Eu vou desenhar aqui um círculo, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar o preenchimento dele. Pronto. Gente, vamos lá. Vamos supor que eu vou tentar achar o centro do círculo. Vamos supor, tá, que esse círculo ele ande de um ângulo θ. Ah, me dá uma raiva. Olha aqui. Meu senhor. Vamos lá. Cruzeiro. Tá calma. Pronto. Fazer o seguinte. Eu vou girar aqui. Pronto. Beleza, gente? Vamos supor que ele se desloque um ângulo θ aqui, tá? Nesse caso, o rolamento sem deslizamento, todo o ângulo que ele percorrer, ele vai varrer um setor circular no chão, que pode ser relacionado a ele pela seguinte equação. Suponhamos que tenhamos o ângulo θ aqui. Os caras estão brincando com fogo. Então, tá aqui, ó. X é igual a R vezes o ângulo. Tá, gente? Isso aqui é uma coisa que relaciona duas variáveis,
x uma distância horizontal e θ, que é um ângulo, tá certo, gente? Então, x menos r θ é igual a zero. Isso aqui é uma equação de vínculo, tá? Toda equação que você conseguir escrever assim é uma equação de vínculo, tá bem? E aí o que que acontece? Os problemas com variação, de variação com vínculo, tá? Eles têm equações de vínculo, tá? E essas equações de vínculo aqui vão entrar no procedimento de maximização, de extremização, tá? E nós temos aqui os chamados multiplicadores indeterminados de Lagrange, tá bom? Que relacionam, tá? Eu vou resolver um problema com vínculo hoje, naturalmente, você vai ver, né, com mais clareza. Ah, relaciona aqui esse funcional, que agora vai ser escrito como f menos lambda g, tá? E cria uma equação de Euler diferente com esses chamados lambda, os multiplicadores indeterminados de Lagrange, que são determinados a posteriori. Tá certo, gente? Esses multiplicadores indeterminados de Lagrange, na física, a utilidade deles, em geral, é trazer as forças que promovem esses vínculos. Então, por exemplo, a força normal, uma força de tração, etc. Tá? Dá para a gente calcular usando os multiplicadores indeterminados de Lagrange. Os vínculos, eles podem ser holonômicos e não holonômicos. Eu não vou agora entrar nessa classificação, tá? Como eu falei para vocês. Os holonômicos são os que nós vamos trabalhar e os não holonômicos são os que nós não vamos trabalhar. Esses holonômicos, em geral, eles dependem das coordenadas. Só isso que eu vou falar para vocês por enquanto. Eu especifico nas aulas posteriores. Então, a equação de Euler com vínculos é uma equação de Euler para várias variáveis, multiplicada aqui por uma soma, né, de lambda, tá? E todos os vínculos que possam estar relacionados. Tá? E aqui, no caso, a gente tem, né, as nossas equações de vínculos constituídas, tá? A partir, tá, da construção das equações de vínculo por conta de quem está resolvendo o problema. Tá? Muitas vezes as equações de vínculo precisam ser construídas por nós. Como, por exemplo, no caso que eu acabei de apresentar para vocês, um problema de rolamento sem deslizamento, você vai ter que construir a equação de vínculo com base na física do problema. O problema da rainha de Dido, né, que eu vou resolver mais tarde, ele também é assim. Você vai ter que construir uma relação de vínculo que expresse um perímetro fixo. Tá certo, gente? E aí a gente usa essa equação aqui. A dedução é exatamente a mesma, gente. É igual, é a mesma coisa. Só muda que você vai colocando mais coisas. Então, a equação de Euler que eu fiz vai te ajudar a enxergar tanto a equação de Euler com vínculo, como a equação de Euler para diversas variáveis, como a segunda forma da equação de Euler. Tá certo? Por isso que eu não estou aqui derivando todas, porque vai ficar repetitivo, a aula vai ficar longa, você vai se cansar e não vai mais querer assistir, né? Você pode fazer por você mesmo e é muito tranquilo, tá bom? Só usar o mesmo, a mesma questão. Por que que eu não estou derivando essas equações aqui? Eu derivei só a equação de Euler principal. Porque agora a gente vai resolver problemas, tá? Que estão relacionados com isso. Pronto, gente, vamos lá. Primeiro problema da braquistóclona. Vamos ver, tem um link aqui que eu tinha colocado quando eu produzi esse slide. Vamos ver se ele ainda está valendo aqui. E ainda está, né? O vídeo ainda está no YouTube. Então você vai ver aí na sua tela. Deixa eu aumentar aqui. Estou tentando aumentar, mas minha internet aparentemente não estou conseguindo acessar o modo tela inteira.
você vai ver novamente aqui, ó, são colocadas três curvas aí. Vou voltar. Aqui, ó. E elas chegam em tempos diferentes. Ó, essa aqui, ó, chega primeiro. Por quê? Porque ela está seguindo a curva que demanda menor tempo, tá? Menor tempo. Essa é a braquistócrona. E a gente vai saber, né, como calcular essa curva. Essa curva é uma cicloide, tá, gente? Se vocês forem ver, isso aqui é um arco de cicloide. Olha. Tem uma que vem aqui reta, a outra que desce bem, né, quase vertical, tá? E a curva que no plano XY leva a uma trajetória com menor tempo é a curva da braquistócrona. Você vê aqui, ó, é incrível, né? Não consegui aumentar para colocar na tela cheia para vocês. Espera lá. Pronto, está aqui. Então, qual o caminho que leva uma partícula a cair em um campo de forças constantes no menor tempo? Vamos lá para o problema da braquistócrona. Tem aqui. Estava escrito aqui braquistócrona. Cadê a braquistócrona? Aqui. Vamos lá. Essas são as equações, tá, gente? Essas são as equações. Vamos lá. Essa curva que é a braquistócrona, ela nos leva ao tempo mínimo, mas o caso geral pode conduzir ao máximo ou a um estacionário, como eu falei para vocês. Ela, curiosamente, leva ao tempo mínimo, mas o cálculo variacional poderia, né, levar a outro caminho em outros casos. Vamos lá trabalhar a braquistócrona. Por uma razão, ele não quis deixar eu baixar aqui. Vamos lá. Braquistócrona. Então, vamos lá, né? Qual a trajetória que demanda menor tempo para ser coberta num campo gravitacional constante? Vamos lá. Pela lei de Newton, né? A aceleração no campo gravitacional é g. E aí nós vamos relacionar isso aqui ó, com 2gx, sendo x o eixo vertical, y o eixo horizontal, com a equação de Torricelli, tá? Com esse corpo tendo partido do repouso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, relacionando as variáveis, vamos escrever v, que é o módulo da velocidade, tá? Como a raiz quadrada de 2gx, que é a distância vertical, e nós vamos nos lembrar que V é ds dt. Só que agora, como está lidando com o módulo, tá, da velocidade, S é um comprimento de arco no plano XY, tá bom? Então, né, nós vamos escrever que dt é igual a ds dividido por raiz de 2gx, tá bom? Integrando de x igual a zero até x igual a... Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Tá? De x igual a... Vamos botar aqui x, tá? Teremos... Agora, tá vendo que a gente acabou de achar aqui quem é o funcional? Tá quase lá, né? A gente já expressou como uma integral.
Usando uma equação para o comprimento infinitesimal de arco, tá? De um elemento de caminho aí, ds é raiz quadrada de dx quadrado mais dy quadrado. Tá bom, gente? Então, isso aqui, aí vocês vão sentir agora uma pequena pressão no peito, tá? Porque o professor vai fazer aqui uma operação dolorida para vocês. Isso aqui vai ficar dx, isso aqui vai ficar 1, e isso aqui a gente vai transformar numa derivada. Mas como eu já falei para vocês, tá? O Guidorizi nos autoriza, tá? Na sua obra Cálculo, é um curso de cálculo, né? Essa obra bem aqui, eu já até me esqueci, acho que é a página 192. Um curso de cálculo, volume 1. Você vai lá no sumário, aí você vê interpretação de dy dx como um quociente diferencial 192. Aí você vai na página 192, tá? Até aqui ele diz, dy dx tem sido visto como uma simples notação para a derivada de y. O que faremos a seguir é interpretar dy dx como um quociente entre dois acréscimos. Inicialmente, vamos olhar para dx como um acréscimo em x e em seguida procuraremos uma interpretação para o acréscimo dy. Tá? E aí aqui ele elabora, né, a noção de diferencial e você está autorizado a utilizar isso. Né? Então, nós físicos fazemos isso, muitas vezes sem explicar, e isso incomoda demais os nossos colegas matemáticos, mas isso aqui o próprio Guidorizi nos autoriza a fazer. Tá certo, gente? Então vamos lá. É... Claro, não é para você, só porque o Guidorizi falou, se o Guidorizi mandar eu me jogar da ponte, eu vou me jogar. Não é isso, gente. É que tem um livro aí, né, que está trazendo conhecimento científico para nós, e ele tem um bom argumento para falar isso, né? Um bom argumento, que é a noção do diferencial, tá bom? Não é só porque é o Guidorizi falou que você não quer agora se jogar da ponte, você vai se jogar, não. É assim. Tá parecendo que é um argumento de autoridade, mas não é. Estou mostrando para você que eu não tirei do nada ou das vozes da minha cabeça, né? Então, gente, olha aqui, ó. Quem é dy dx ao quadrado, né? Assim, é... deixa eu ver aqui, vamos botar assim, ó. Eu vou transformar isso em y' ao quadrado, né? Veja, nossa função f é igual a isso aqui, gente. Certo? É igual a isto aqui. Ora, ora, irmãos. Temos aqui, né, uma função f, porque isso, o tempo aqui é o nosso funcional. Então, nós podemos utilizar, né, o que está no integrando e minimizar a partir da equação de Euler. Então, usando a equação de Euler, df dx, opa, não, agora sim eu estou assassinando. Y menos, agora sim, ddx derivada de f, derivada de y' igual a zero. Beleza, gente? Olha, esse funcional,
é um funcional que depende de y' e x, tá? Ele não depende de y. Então, o primeiro termo é zero. Como o funcional não depende de y, o primeiro termo é zero. É nulo, tá? Vamos calcular a derivada Então, calculando a derivada do segundo termo. Segundo termo não, para o segundo termo, né? Então, isso aqui é o f. É a derivada disso aqui, né? Aqui. Cara, uma das coisas que, assim, vocês me vêm bufando aqui é por causa desse Word, cara. Eu fico chateado. Vamos lá. Então, ó, gente, quem é essa derivada aqui, ó? Raiz de 2 de x sai. Meu Deus. Aqui, 1 dividido por 2 de x. Aí sobra esse rapaz aqui, né? Sobra este termo. Pela regra da cadeia, a gente vai derivar a raiz, então vai cair meio. Essa raiz vai lá para baixo porque ela vai ficar menos meio no expoente. E vamos derivar o que tem dentro. 1 mais y' ao quadrado em relação a y, vai ser 2y. Linha, né? Como tem um 2 lá em cima, vai cortar. Então vai ficar essa derivada aqui, ó. Y' dividido por raiz, tá? Disso aqui. Beleza, gente? Calma que ainda não chegamos no final. Beleza? Aí, tá? Como a equação de Euler tem o primeiro termo nulo, sobra que a derivada no segundo termo se iguala a zero, e isso produz uma constante de integração. O que eu quero dizer com isso? Que isso aqui, oh, que del f del y' é uma constante. É igual a constante. Vou chamar aqui de K, tá bom? Depois a gente vai mudar essa constante aqui, tá? O livro coloca aí uma mais conveniente para o cálculo, mas depois a gente vai mudar para ficar mais conveniente para nós, tá? Para que a gente não fique, pô, mas às vezes o aluno fica aqui no meio do tempo, pô, mas por que botou 1/2a? Poderia ser qualquer coisa. Pois é. Então a gente vai botar uma constante K, uma constante C, né, como você queira, e vamos trabalhar a partir disso. Então pronto, ó. Ah, tem um detalhe, tá? Esse termo aqui, ó, eu vou colocar aqui separado, porque esse 2G a gente vai jogar para fora. Fazer o seguinte aqui, ó. Escrevê-lo assim, tá bom? Beleza, gente? Aqui, ó. Esse del f del y' d dx vai ser isso. Esse 1 sobre raiz de 2G é constante, então eu posso jogá-lo para fora. Isso vai facilitar em muito as nossas contas. Tá bem, gente? É muita razão. Então, isso aqui vai ser igual a zero, né? Esse produto aqui de 1 sobre raiz de 2G vezes a derivada em x desse termo. A gente joga o 2G, né, para fora, porque ele não vai fazer diferença. E esse termo aqui que vai sobrar, ó. Tá? Então, é esse termo aqui, ó, que vai sobrar. Pronto. Agora, elevando tudo ao quadrado, vamos ficar aqui com
K quadrado igual a y' ao quadrado, dividido por x, 1 mais y' ao quadrado. Bom? Aí vamos multiplicar aqui por x, 1 mais y' ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó, k quadrado vezes isso é igual a y' ao quadrado, tá bom? E reorganizando. Aí, ó, esse aqui vai ficar k quadrado x mais k quadrado y', quadrado x, y' ao quadrado, que aqui a gente isolando, né? Vamos ficar com k quadrado x dividido por 1 menos, eu botei k, x quadrado aqui, que é k quadrado x, é 1 menos, tá aqui, 1 menos k quadrado x, tá? Então, isolei aqui o y' quadrado, tá bem? E aí, gente, olha o que vai acontecer. Vou tirar a raiz quadrada. Aí, tá, ainda não, né? Eu vou fazer o seguinte. Vamos trocar k quadrado igual a 1 dividido por 2a. Tá? Eu vou chamar de uma outra constante. Por quê? Aí esse aqui, ó, vai ficar assim. Isso aqui vai ficar 2a. Isso aqui, 1 sobre 2a, né, vai morrer. E a gente vai ficar com uma cara melhor. Aí, multipliquemos por x em cima e embaixo, numerador e no denominador. Bom. E aí vamos ficar aqui, agora vai ficar melhor. 2ax menos x quadrado. Nossa, professor, não estou vendo como está ficando melhor. Calma, jovem. Tá? Opa, é igual. Tá? Agora a gente pode tirar a raiz quadrada. Isso aqui vai ficar x. E aqui vai ficar a raiz quadrada. Gente, por que eu fiz isso? Tá? Ademais, dá para a gente dizer que y, então, é a integral dessa coisinha aqui, né? Dx, desse termo dx, x dividido por raiz de 2ax menos x quadrado, mais uma constante de integração. Por que eu fiz essa mudança aqui? Porque agora ela vai facilitar a gente fazer uma outra mudança de variável que realmente vai nos ajudar aqui, tá? Fazendo a mudança de variável x igual a 1 menos cosseno θ, naturalmente, né, dx vai ser a seno θ dθ. Ah, por que, professor? Porque a derivada de a menos a cosseno θ, a derivada de a é zero, porque a é uma constante, e a derivada de menos de a cosseno θ vai ser menos o seno θ, multiplicado pelo a, menos com menos dá mais, então vai ficar a seno θ dθ. Beleza? Então, gente, olha o que vai acontecer. Aí vamos fazer aqui, ó, x é isso, né?
trocar aqui, ó, botar. E aqui. Aí eu já vou botar a quadrado, porque, né, enfim. E aqui, pronto. E o dx eu já vou botar seno teta de teta. Nossa, professor, ajudou? Calma, cara. Pô, bicho, gente impaciente do caramba. Vamos mexer nesse termo aqui, tá? Olha lá. Gente, macaquice de macaco velho é o quê? Pessoa que é experiente, né, já sabe o que fazer mais ou menos para não se enrolar. É o que a gente vai fazer, tá? Que aqui a nossa experiência de macaco velho vai nos ajudar com isso. Eu vou fazer o quê? Eu estou vendo um menos cosseno e no outro um menos cosseno ao quadrado. Então eu vou colocar esse cara em evidência, gente. Certo? Se você for desenvolver essa coisa toda aqui, possivelmente você vai se enrolar. Pode ser que você chegue, né? Mas pode ser que se enrole também. Então aqui, olha o que sobra. 2a ao quadrado, tá? Menos, aqui vai ficar a, 1 menos cosseno teta. E aí fica muito mais fácil para a gente mexer, né? Aqui o que sairia em muitas linhas vai sair em duas, tá? É isso que eu chamo de macaquice de macaco velho, né? A gente é experiente e vai ficando mais, né, esperto com essas coisas. Agora tá faltando alguma coisa, ó. Aqui ficou o que eu esqueci, ó. Quando eu coloquei entre. Ficou faltando um a quadrado aqui, né? Porque, ó, é a ao quadrado, 1 menos cosseno de teta ao quadrado. Então, fica o a quadrado e fica só um a menos, 1 menos cosseno teta. Aí, olha o que eu vou fazer, gente. Tá o mesmo termo aqui, né? Eu vou aumentar para vocês aqui, ó. A quadrado mais a quadrado cosseno teta. Gente, 2a quadrado menos a quadrado é a quadrado, tá? Então, isso aqui dá a quadrado. Vou expressar aqui, ó. A quadrado. Certo? Colocando a quadrado em evidência, tá? Vai ficar 1 mais cosseno teta. Aí você vê o que, que a experiência te leva. Senão, se você não aplica isso, você ia estar desenvolvendo um monte de conta para chegar no mesmo resultado. Olha aqui, isso aqui é um quadrado, um produto da soma pela diferença. Logo, né, ficamos com 1 menos cosseno ao quadrado de θ. E 1 menos cosseno ao quadrado de θ é o que, meus amigos? É o seno quadrado de θ. Então, sim, isso ajudou bastante, tá? A quadrado seno quadrado de θ. Tá bom? Então, esse termo todinho aqui, você pode trocá-lo, tá bom? Você não gastou menos energia do que se você fosse abrir tudo, né? E ainda ganhou um termo bem bacana aí, tá? Que tirando do quadrado, você vai ver que vai cortar com o de cima e você vai ficar então com essa integral aqui, né? Ó, eu botei um a mais aqui no seno teta de teta, não, tá certo. Deixa eu só ver aí que tá, é isso mesmo. Só que vai sair outra constante no lugar, que é o K, mas vai sair A, né? Voltamos para lá. Aqui, ó. A seno teta morre com esse A seno teta aqui. Aí você fica com uma integral fácil de resolver, né?
integral facílima de resolver, tá bom? Que é essa aqui. Que vai dar, né, para você, então, mais uma constante, que vai dar para você a θ menos seno θ mais uma constante. Isso aqui é uma equação de cicloide. Beleza, gente? Beleza. Então, chegamos aqui no nosso resultado para y. Beleza? Tá? Claro, né? Ah, professor, e cadê o x? Gente, tá aqui, ó. A 1 menos cosseno θ. Então, meu irmão, é isso. E a sua constante de integração, naturalmente, vai ser zero, tá bom? Então, a braquistócrona é uma curva cicloide que nos leva ao tempo mínimo, mas o caso geral pode conduzir ao máximo ou ponto estacionário. Beleza, gente? É isso. Viu que você transformou. O da catenária eu não vou fazer, tá bom? O da catenária eu não vou fazer, mas também não é difícil. A solução é essa bem aqui. Eu só vou montar, tá bom? A catenária, ela leva a uma curva que forma o sólido de revolução com menor área, tá certo? Esse aqui tem som, não sei se aparece para vocês aqui, ó. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um pause aqui na gravação. Eu vou buscar minha caixinha do som. Tá aqui, pronto, tá ligada a caixinha. Pronto. Hoje vamos falar de Deixa eu dar um pause aqui. Pronto. uma pala e cabos de alta tensão. Mas também falarei de arcos, cúpulas e de Gaudi. Isto é matemática. Problemas técnicos com a caixinha de som. Vamos lá. Olá, bem-vindo. Já reparou que quando pendura uma corda ou uma corrente entre dois pontos, essa corda acaba por ficar em equilíbrio numa forma ligeiramente curva? Por exemplo, a corda de um estendal. Um cabo de muita alta tensão. Esta curva chama-se catenária. Tal e qual como as catenárias dos comboios, que têm este nome por também ficarem com a forma de uma catenária. A catenária é muito semelhante a uma parábola. Se por acaso sempre achou que a forma dos fios das linhas telefónicas são parábolas, não é grave. Galileu também achava, mas estava errado.
De facto, a parábola é uma curva diferente da catenária. Nesta figura, a diferença é clara. A catenária está azul e a parábola a vermelho. Os cabos principais de uma ponte suspensa são uma boa forma de perceber a diferença. Vamos lá abaixo? Cá está a nossa 25 de Abril nos anos 60. Quando uma ponte está em construção e tem os cabos já instalados, estes formam duas catenárias. Nesta fase, os cabos só se sustentam eles próprios, ou seja, só têm de suportar o seu próprio peso. Quando o tabuleiro é colocado, os cabos deformam-se, deixam de ser catenárias e transformam-se em parábolas, neste caso, as maiores do país. Depois da ponte completa, os cabos passam a suportar todo o tabuleiro da ponte. Assim, o seu próprio peso acaba por ser desprezável em relação ao muito superior peso do tabuleiro. Se está a pensar que estamos a ser pinguinhas e que estas curvas são muito parecidas, não são. Do ponto de vista matemático, a catenária e a parábola não têm nada a ver uma com a outra. A parábola é descrita por um polinómio e a catenária é descrita por exponenciais. Do ponto de vista da estrutura, a catenária é a forma que de algum modo minimiza o esforço do cabo suspenso. É por isso que quando o cabo é suficientemente maleável, acaba por tomar esta forma. Bom, aí o Rogério Martins, que é esse matemático aí, vai fazer uma gracinha ainda, né? Vai se pendurar aí no, como é que fala? No passeio de macaco, né? Que é aquele negócio que você vai andando com as mãos, né? Como se fosse, né, um macaquinho mesmo, que gosta de andar aí pela... Gosta não, né? Ele precisa andar pelas árvores. A propósito, o chimpanzé ele tem mais ou menos o dobro da nossa força, ele tem 70 quilos mais ou menos, e tem muito mais força muscular do que nós. Estava vendo isso no vídeo de um biólogo um dia desse. Gente, veja, ah, aqui, ó, vamos só montar o problema da catenária, né? Às vezes eu dou essas paradas aqui, mas é porque eu me esqueço do que eu estava falando. Ah, eu estou tentando lembrar. Então, olha o que acontece, gente. A área da superfície de revolução, ela é 2 vezes π, integral aqui de x1 até x2. Não vou expressar isso. Vou botar aqui x raiz de 1 mais y' ao quadrado dx. Professor, de onde o senhor tirou isso? Howard Anton, cálculo. Mas se você quiser entender, né, 2π, né, 2π vezes x é 2π vezes raio, e aí você está calculando um comprimento, né? E você incrementa com um elemento de arco tangencial aí ao elemento infinitesimal de área que você tem e integra sobre toda a superfície. Basicamente essa que é a interpretação. Então, a partir dessa expressão da área de superfície de revolução, você pode tirar a sua função f e aplicar a equação de Euler para encontrar o que é o que. Então, a função f é igual a raiz de 1 mais y' ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai levar você, tá, a uma solução dessa natureza. Você vai chegar lá, vai ter uma integral que não é difícil resolver, né? Você vai fazer uma substituição do tipo cosseno hiperbólico, né, para resolvê-la. E você consegue chegar aí na equação da catenária, que é essa aqui. Ele falou, né, o Rogério Martins, lá, o matemático, falou que
A catenária era descrita por exponenciais. E o cosseno hiperbólico é descrito por exponenciais também. Então, por isso que está batendo aqui, né, com a expressão, né, que foi apresentada lá no vídeo. Tá certo? A braquistócrona nos leva ao tempo mínimo, mas o caso geral pode conduzir a um máximo ou ponto estacionário. A catenária também nos leva a uma curva mínima, mas né, pode também. Eu vou até apagar aqui, eu vou colocar catenária, porque aqui esse contexto é diferente. Né? Então, a catenária nos leva a uma área mínima. Área. Tá bom, gente? Premissa. Rainha do problema da rainha de Cartago. Vou enunciá-lo aqui, tá? Para que vocês possam entendê-lo melhor. Tem uma historinha aqui, tá? Que está descrita aqui no livro do Thornton e do Merrill. Está aqui. Esse problema isoperimétrico ele foi tornado famoso por Virgílio no poema da Eneida, que descreve a rainha Dido de Cartago em 900 a.C., a qual foi dada por um rei local tanta terra quanto ela pudesse englobar, tá? Pelo couro de um boi. Para maximizar o seu pedido, ela cortou esse couro de boi em pequenos pedaços e os amarrou extremidade a extremidade. Ela aparentemente sabia matemática o suficiente para saber que o perímetro de um dado comprimento, ou seja, o comprimento fixo, envolve a máxima área de superfície é um círculo. Então, você pega um comprimento fixo e quer englobá-lo para construir uma área, a figura que te leva a uma área maior para um dado comprimento fixo é o círculo, certo? Vamos lá. Como a rainha Dido fez isso? Naturalmente, na época da rainha Dido não tinha o problema isoperimétrico. Ela provavelmente o fez com muita intuição, tá? Mas, né, hoje nós sabemos como fazer. É um problema com vínculos, tá, gente? Então, ó, a área, tá? Nesse caso, vai ser uma área aqui em coordenadas cartesianas. Peraí, vamos lá. Então, a gente vai alterar aqui. Vai de menos a A. E a gente vai escrever isso como y, que é uma altura vezes dx, né? Então, a gente vai pegar aqui a integral, né? Vai dar para a gente uma área. Só que, né? A gente sabe aqui que é uma curva fixa nas extremidades, mas tem uma coisa mais importante ainda. Tem um vínculo, que é o parâmetro fixo. Tá? É um parâmetro fixo. Então, L vai ser a integral sobre um arco, e a gente sabe como escrever esse arco aqui,
que vai ser raiz quadrada de dx quadrado mais dy quadrado. Como nós somos todos macacos velhos aqui, experientes, a gente já sabe, né, que dx vai ser 1 mais y' ao quadrado. Beleza, gente? Então, nós temos a nossa equação de vínculo aqui, ó. A nossa equação de vínculo vai nos dar, né, porque a gente tem integral de dx raiz de y, raiz de 1 mais y' ao quadrado, menos L é igual a zero. Então, a gente consegue escrever o vínculo a partir disso. A gente sabe que esse carinha aqui é o nosso vínculo. Nossa equação de vínculo é o G. Tá? E que o nosso F, que é a nossa expressão do funcional, é o próprio Y. Aplicando a equação... Eita porra, pera aí, rapidão. Eita porra, vai. Vamos. Desculpem a interrupção brusca. Tá? Essa aula está um pouco confusa, parece. Tá? Aplicando a equação de Euler-Lagrange de Euler com vínculos. Vamos lá. Vou pegar a equação de Euler. Vou botar os vínculos, né? Lambda. Aqui, ó. Aí, né, no lugar do F, vai o G. É uma forma de você enxergar, né, a sua equação de Euler com vínculo. É você pegar o lambda, que é o multiplicador de Lagrange, e multiplicar pela parte do vínculo. Então, a primeira parte ela vai extremizar o funcional e a outra parte vai extremizar a parte do vínculo, tá certo? A que está associada ao multiplicador de Lagrange. Então, vamos lá. Temos que calcular essas 4 derivadas. Da UF da UY é 1, tá? Vamos substituindo aqui. Del F del Y é 1 e del F del Y' é 0. Por quê, gente? Porque o F só depende de Y, não depende de Y'. Tá? Del G del Y é 0, porque ele não depende de Y'. Aí aqui a gente vai ficar com, no caso, né? Ah, não, aqui é mais, né? Aqui era mais. Esse termo é 0 e fica mais aqui. Aí, esse termo del G del Y é 0, tá? E esse menos vai sobrar para cá. E aí a gente vai calcular a derivada de del G del Y'. Gente, a derivada disso aqui a gente já calculou outras vezes. Então, cai o meio da raiz quadrada, a raiz desce lá para baixo porque vai ficar 1 mais y ao quadrado elevado a meio, vai ficar elevado a menos meio. E aí entra um 2y', corta os meios e fica só y' lá em cima por conta da regra da cadeia. Então, essencialmente e em suma, é isso aqui, ó. Tá bom? E aí, gente, olha o que acontece, né? Integrando. Tá? Isso aqui vai ficar igual a isso aqui. Aí eu vou passar esse lambda aqui para dentro. Aqui vai ficar x menos uma constante. E aqui eu vou sumir com essa derivada. Tá bom? E nós vamos organizar isso para que
né? Nós vamos organizar isso para que a gente integre agora em y. Então, elevando ao quadrado. Então, aqui, ó. Isso aqui vai ficar fora aqui, vai ficar lambda ao quadrado, y' ao quadrado, tá? Então, eu já vou até continuar aqui, né? Vai ficar aqui x² menos c mais x² menos cy quadrado, y' desculpa, é igual a lambda quadrado, y' ao quadrado. Então, aqui, rearranjando, tá? Nós vamos ficar com tá? Dessa maneira. E aí, gente, né, isso aqui já, a gente pode isolar o y', ele vai ser x menos c dividido por raiz desse termo aqui, ó. Tá? E aí nós podemos integrar. Y menos d, porque eu já vou colocar a constante de integração, é isso aqui, ó, dx, tá bom? Gente, a substituição que nós vamos fazer é essa bem aqui, ó. É igual a u. Implica que du vai ser menos 2 aqui, x menos c dx. Então, x menos c dx é menos du sobre 2. Ou seja, isso aqui vai ficar menos meio du sobre u na meio. Tá? Ou raiz de u. Isso aqui é u elevado a menos meio. Então, vai ficar 1 sobre meio vezes vezes u elevado a meio. Tá bom, gente? Então, isso aqui vai ficar y menos d. Os meios vão se cortar. Isso aqui vai ficar menos u elevado a meio, né? Na raiz de u. Tá certo? Aí, o que a gente vai fazer? Elevando tudo ao quadrado. Vamos ficar com y menos d ao quadrado é igual a u. Só que o u... Meu Deus, por que sumiu tudo? Enfim. Enfin, cadê? O nosso u era isso aqui. Aqui, ó. Sumiu tudo lá para cima, mas nós temos o u bem aqui. É igual a isso. Logo, x menos c ao quadrado mais y menos d ao quadrado, arroba, é igual a lambda quadrado. Que é isso, gente? Equação da circunferência com raio lambda e centro CD. Beleza? Deixa eu só ali desligar um despertador.
Naturalmente, o problema da rainha Dido de Cartago nos leva à equação da circunferência. Ah, o bichinho hoje tão maluco, certo? A mesma coisa a gente poderia fazer se a gente pudesse, se a gente caramba, se nós se a gente se eu e você a gente conseguir lidar, né, com o problema de um disco de Highware rolando sem deslizar em um plano inclinado, que é algo que nós devemos fazer nas próximas aulas. Tá bom? Então, o que significam os multiplicadores de Lagrange? Eles, na física, pelo menos na mecânica, na formulação lagrangiana da mecânica, eles nos provêm os nossos, como é que eu posso dizer? Eles provêm as nossas forças de vínculo. No caso, eles se associam às relações de fixação entre uma variável e outra. Então, síntese é: saibam a equação de Euler, resolvam problemas. Um forte abraço e tudo de bom.